Sônia e Sandra, muito obrigada por esse convite. É um prazer e uma alegria estar aqui. Queria dizer que esse instituto é uma inspiração, parabenizar vocês pela iniciativa, porque é uma iniciativa corajosa, não só pelo ano que estamos vivendo, mas pela importância que esse instituto tem nesse contexto e nesse cenário em que todo mundo precisa muito trazer, assumir uma causa e trazer essas causas à luz, né? Então, eu fico muito honrada de estar aqui. Queria também deixar um beijo enorme para o meu amigo Lino. Eu tenho um carinho muito grande pelo Lino, pela pessoa que ele é, pelo educador que ele é, pelo pesquisador, enfim, dispensa mais comentários, mas eu tenho uma história muito interessante, porque o Lino foi da minha banca de doutorado. E a banca de doutorado é uma experiência muito particular, né? Porque ela é uma experiência forte, né? Você precisa, de fato, é uma defesa, né? E eu tive a sorte do Lino estar na minha banca e ser a pessoa mais acolhedora que podia ser, né? Acolhedora no trato, acolhedora na forma como contra-argumentou comigo, e acho que é assim, entrou para sempre na história da minha vida pessoal e profissional. Então, eu tenho esse carinho enorme por esta pessoa especial. A vida profissional, né, Sandra, vai trazendo muitas Isso. pessoas especiais para a gente, né? Então é isso. Falar de educação nesse tema tão desafiador é falar de empoderamento, é falar de um aspecto que faz muita diferença na vida das pessoas. É interessante porque, aparentemente, nós somos um país diferente de outros países do mundo, no qual as meninas, as mulheres de modo geral, precisam brigar muito para ir para a escola, né? Às vezes nós temos exemplos como o da Malala, por exemplo, que o fato dela ir para a escola com apoio da família, inclusive, colocou não só a ela, mas toda a família em risco. Ela sofreu um atentado, precisaram trocar de país e então a Malala é um exemplo entre outras muitas meninas e mulheres que não são acolhidas, não têm o direito, ainda brigam, inclusive pelo direito de ter a escola. O Brasil, aparentemente, é um país mais acolhedor com as meninas e as mulheres na escola. Inclusive, nós temos dados muito interessantes, porque hoje as pesquisas mostram que a maioria da, das mulheres que permanecem, né, dos estudantes que permanecem na escola, a maioria, quem tem mais chance de seguir mais longe na educação são as mulheres, inclusive em níveis altos de escolaridade, com doutorado, mestrado, enfim, uma proficiência escolar mais alta. Mas nós somos uma sociedade muito excludente, porque, primeiro, porque nós temos ainda entre as meninas negras aquelas que menos terão acesso e mais chance têm de abandono da escola. Então, ainda que sejamos aparentemente includentes, excluímos muito. Depois que nós temos níveis de escolaridades maiores, mas as mulheres ainda estão muito alijadas de profissões ditas mais nobres, né, entre aspas. Então, todas as profissões da área de ciências, ciências da natureza, tecnologia, a parte de publicidade, marketing, a área
médica já mudou um pouco, mas em algumas áreas médicas ainda não somos a maioria. As carreiras de engenharia, enfim, as mulheres ainda são excluídas de muitas das carreiras. E ainda que tenhamos uma escolaridade superior ou igual aos homens, quando estamos disputando um mesmo cargo, nós somos, ainda sofremos discriminação de muitos tipos. Progressão na carreira, discriminação que nos faz ter salários menores. Somos a maioria, como a Emília disse, conseguimos chegar mais longe na educação, mas ainda não somos uma. Não temos igualdade em cargos políticos, em cargos administrativos. Eu vivi a experiência de estar na administração pública e no alto escalão da administração pública, em todas as esferas da federação, as mulheres são minoria. É difícil você encontrar nos altos escalões as mulheres ocupando espaços iguais, né, em número igual, então os desafios são muitos. Mas isso não significa que nós devamos tudo a uma sociedade que é bastante ainda pouco inclusiva com as mulheres. Eu acho que nós precisamos olhar ou que a educação não esteja fazendo diferença ou não faz diferença. Educação é muito importante, né? As pesquisas mostram que quanto mais as mulheres têm acesso à educação, menos elas são vítimas de violência. Quanto mais as mulheres têm acesso à educação, mais conscientes elas são dos seus próprios direitos, mais conscientes elas são de coisas que são muito básicas para a sua própria sobrevivência, para a manutenção da sua saúde, para a sua independência financeira e para coisas que, de fato, vão fazer a diferença para ela evitar esse grau tão grande de exclusão e de violência de todos os tipos, seja de gênero, seja afetiva, seja física, seja profissional, seja de assédio, violência moral. Então, quanto mais a educação for acessível para as meninas, para as jovens, para as adultas, mais nós temos um empoderamento feminino. Então, é muito importante que nós tenhamos a garantia da educação para todos. Mas nós precisamos olhar que, como dizem por aí, o diabo mora nos detalhes, né? E é interessante observar como às vezes a gente não pensa nesses detalhes. Então, é muito importante que todos nós que atuamos com a educação, de alguma forma, percebamos o quanto nós estamos ainda pouco atentos à forma pela qual nós vamos formando determinadas mentalidades nos meninos e nas meninas por meio da educação. Então, vejam vocês, uma coisa interessante, eu vou falar de mim, não vou falar nem de outras pessoas. Eu sou da matemática, né? Então, Sandra, eu costumo ser menos, assim, poética do que a Emília, né? Apesar de toda a minha vivência com a educação, foi assim que a gente se conheceu, né, Sandra? Fazendo formação de matemática para os seus professores na escola onde você era diretora. E eu escrevo livros para estudantes de vários níveis, livros didáticos. Esse ano eu fui reformular uma das coleções para crianças pequenas. E de repente eu resolvi pôr olhos, como o livro está super alinhado, precisava estar super alinhado com a base, com o desenvolvimento integral, com essas coisas, né, de uma cultura mais inclusiva, não é que antes não tivesse essa preocupação. E eu poderia falar de outras coisas, mas eu queria falar de um livro de matemática. Eu comecei a perceber os tipos de exemplos e de ilustração que a gente vai colocando no nosso livro. E é muito interessante, Lino, que de repente eu fui me dando conta
que eu não tinha consciência de que alguns exemplos que vinham nas ilustrações, ou até nos problemas, sempre colocavam, por exemplo, numa hora que aparecia uma receita para trabalhar medidas, quem estava fazendo a receita? A mãe. Quem ia para o supermercado? A mãe. Quem é que estava, nos exemplos de futebol, que tinha alguma coisa de futebol ou de jogar alguma coisa mais específica, estavam todos os estereótipos de gênero lá. Eu fui ficando horrorizada comigo mesma, porque eu falei, meu Deus, anos defendendo causas, e o meu próprio livro, eu precisava fazer a lição de casa em casa. E são coisas que você não percebe. E você não faz isso porque você é a bruxa malvada da Branca de Neve, ou porque você não tem consciência de que, de fato, você precisa desconstruir em você mesmo alguns tipos de comportamento que estão há anos colocados na educação, estão há anos colocados para tanta gente que eles passaram a ser normais. Isso foi uma coisa, isso é também uma coisa que eu reparo algumas vezes quando eu não estou falando de violência extrema, sabe? Nós estávamos ouvindo os exemplos da Emília, os exemplos, enfim, que vieram antes, a Tatiana falando, a Justina falando. Eu não estou falando desses exemplos da violência extrema, da violência física. Eu estou falando que quando eu consigo me colocar, e eu acho que a Emília, ela falou muito da importância do diálogo. Nem sempre que você está numa situação de compartilhar determinadas posições em que você tenha o masculino e o feminino convivendo, nem sempre que algumas coisas acontecem, elas acontecem porque a pessoa que está ao seu lado é uma pessoa que está fazendo alguma coisa propositadamente para te agredir, a não ser que seja violência extrema. Quando eu olhei para o meu próprio livro, eu falava, gente, eu nunca tive intenção de dizer que as meninas não podem jogar futebol. É óbvio, eu troquei todos os exemplos. Eu mudei tudo do livro para trazer um equilíbrio maior e era só um livro de matemática. Mas nós estamos num momento em que a educação ela precisa se fazer na base, lá desde a educação infantil, em todos os componentes curriculares, não só incluindo e olhando os direitos das meninas, mas ela precisa educar também todos, né? As meninas, os meninos, os professores e as professoras, mas nós vamos precisar olhar para os adultos, porque os adultos viveram anos de uma cultura que foi trazendo marcas e que ficaram marcas indeléveis. E nem todo mundo que tem determinadas atitudes faz por mau caratismo, faz para ser violento, faz porque é uma pessoa que está intencionalmente querendo ferir alguém. Eu aprendi isso também. Então, esse processo educacional, ele precisa ser olhado nem sempre numa dimensão que é a dimensão da extrema violência. Eu acho que a extrema violência é intolerável e ela não deve ser admitida com ninguém. Mas existe um nível de educação que nós vamos precisar, é uma educação continuada, que nós precisamos fazer socialmente, né? E aí é muito importante que nós não admitamos também vitimismo, porque eu também não me conformo de me colocar numa situação como mulher, de dizer assim, alguém precisa me dar uma oportunidade. Eu acho que, de fato, do lugar onde eu falo, eu não posso me permitir que dizer que alguém tem que me dar uma oportunidade. As mulheres também precisam exigir esta oportunidade e dizer este lugar é meu. Né? Por isso a educação é tão importante, porque quando você não alcança um determinado lugar pela educação, fica muito difícil você dizer, peraí, esse lugar é meu. Né? Mas acho que neste movimento, Sandra, que
se criou aqui no Instituto Ela, é muito importante que a gente diga que o empoderamento feminino também vem no lugar onde a gente diga, peraí, que esse lugar é meu. Eu não admito que, por uma questão de educação, vamos conversar a respeito do jeito como as pessoas falam comigo. Então, eu acho que esse equilíbrio educacional, ele virá de muitas formas diferentes por meio de uma educação que é inicial, que virá da escola, que virá para todos, que virá pelos livros, que virá pela forma como nós tratamos os nossos estudantes nas várias esferas da educação, mas virá também porque nós vamos ter que reeducar estas relações que já existem hoje. Nós não vamos poder esperar que as crianças que estejam na educação infantil cheguem à vida adulta para nós mudarmos todo um estado de coisas. Então, acho que todos nós vamos precisar redimensionar diferentes formas de empoderamento pela educação e vamos precisar dimensionar níveis de relacionamento, porque nem todos são de violência máxima, mas todos trazem algum grau de que necessita uma discussão bastante séria, bastante cuidadosa, para poder fazer com que uma sociedade inteira se revise na educação para trazer uma nova visão do feminino neste mundo em que nós vivemos. Acho que era isso que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje.